Dos discípulos de Jesus, quais possíveis eram espíritos superiores ou elevados? Temos algum conhecimento sobre isso? Quem quer espírito elevado lá, Jorge e Sâmia? Só Jesus. Nas questões 100 até a questão 113 do Livro dos Espíritos, existe uma escala chamada escala espírita, mas não deveria ser esse nome, deveria ser escala espiritual, porque a tradução ficaria melhor do que escala espírita. Então, nessa escala espiritual, escala espírita como queira, são apresentados 10 classes de espíritos. E esse termo aí, espírito superior, não é uma palavra jogada ao acaso. Ela está na obra básica como sendo a segunda classe, ou seja, aquela que é abaixo dos espíritos puros. Então, eu tenho aqui o espírito puro, abaixo do puro chama espírito superior. Quando a pessoa pergunta quem era espírito superior, está perguntando quem é que estava abaixo do espírito puro. Porque eu tenho na segunda ordem dos espíritos, espírito benévolo, espírito sábio, espírito de sabedoria e espírito superior. Para depois vir na outra ordem, na primeira ordem, é o espírito puro. Então, eu tenho 4 aqui. Benévolo, sábio, sabedoria e superior. Ora. Imaginar que tivesse dentro do colégio apostólico o espírito superior seria imaginar uma entidade de uma evolução absurda em relação à humanidade terrestre. No livro O Caminho da Luz, quando é enumerada a pleiade de espíritos que acompanhou Jesus no seu nascimento, está enumerado mais ou menos assim: Simeão, vírgula, Ana, vírgula, José, vírgula, Isabel, vírgula, Zacarias, vírgula, João Batista,